Vamos lá, galera, dando continuidade. Outras formas de regionalizar, além da baseada, nas porções de terra, existe também outras maneiras definidas de caracterizar o continente americano com base nas características naturais, particulares do relevo, da hidrografia, também podem ser usadas para regionalizar. Por exemplo, América Andina forma os países que são cortados pela Cordilheira dos Andes, os países formados ao longo da Cordilheira dos Andes, que é um sistema montanhoso, onde se possui a segunda maior montanha de altitude do mundo, perdendo para a cordilheira, cordilheira onde fica o Monte Everest, cordilheira do Himalaia, que é onde está a maior cadeia de montanhas do mundo, onde está o Monte Everest, cordilheira do Himalaia, que a gente tem a Cordilheira dos Andes. Importante sistema de montanha que vai desde o norte da América do Sul até o extremo sul da América do Sul. E aí atravessa Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Essa é a América Andina, tá? Poderia ser dividida dessa forma, mas especialmente a América do Sul. América Platina, a região que fica na região platina, que abrange, parte do continente do sul, do continente americano, sendo formado por países localizados parcialmente ou integralmente na bacia do Rio da Prata. Já devem ter ouvido falar, ou vão ouvir quando falar do Rio da Prata muito, e dessa região da Prata, ou da Plata, quando foram estudar a Guerra do Paraguai em História, e é formado por Argentina, Paraguai e Uruguai, tá? Drenada por importantes rios, como Paraguai, Paraná e Uruguai. E aí o país é regionalizado como pertencentes à América Latina, tiveram seu passado colonial comum, formando aí por uma única administração, que é a administração espanhola. Essas seriam outras formas de regionalizar. Essa aqui é a imagem da América Latina. Argentina, Paraguai, Uruguai, tá? Então essas seriam as formas aqui. E aí, galerinha, essas seriam outras formas. Vamos centrar na que a gente divide em três. A América Central Continental, que é dividida em América do Norte, Central e do Sul. Lembrando que a América Central na parte continental, istmica ou na insular, que são as ilhas, tá? Aí, voltando agora à América Central. Com base em suas características naturais, a América Central também pode ser dividida em duas porções distintas, como a gente falou, América Central e Istmica, ou continental, formada pelos países localizados ao longo do istmo do Estreito de Terra que liga as duas partes do continente, América do Norte e do Sul, e a insular ou caribenha, formada pelos países formado por diversos arquipélagos, diversas ilhas, tá? É isso aí, galerinha. Agora nós vamos falar da outra característica de divisão da América, que são os critérios históricos e socioculturais. Esse tem a ver com o processo de colonização, tá? A partir do século XVI e ao longo dos séculos seguintes, a população nativa do continente americano ela acabou se miscigenando com os europeus, com os africanos, que eram trazidos à força para trabalhar aqui em condição de escravo, e aí a gente vê um processo de miscigenação. Isso é muito claro no Brasil, mas isso não só aconteceu no Brasil, aconteceu em outros países também. E aí, os escravos vinham trabalhar nas colônias, então eles eram imigrantes, além de imigrantes que vieram voluntariamente de todas as partes do mundo, da Europa, da Ásia. E aí, de norte a sul, o continente é dividido em grupos de diversas sociedades, costumes, que têm a sua própria identidade, a sua própria história. Apesar disso, existe aí uma maneira de dividir independente, valorizando dois grupos distintos aí, conjuntos de colonizadores, que é a divisão cultural entre a América anglo-saxônica e a América Latina, que tem origem nos colonizadores. A América Latina, por quê? E aí corresponde toda essa área aqui, que é a América que foi colonizada pelos povos latinos. Lembrando que os povos latinos, a língua latina, era a língua oficial do Império Romano. Depois que o Império Romano se fragmentou, existem os povos neolatinos, que são os povos que falam os idiomas que derivaram do latim. Português, espanhol, francês, italiano, romeno. São os povos que falam a língua latina. Então, são povos latinos. Como eles foram colonizados por povos latinos, espanhol e portugueses, virou a América Latina. E aí esse critério de regionalização é baseado no aspecto cultural, econômico, social, linguístico. E é bastante empregado. E a América anglo-saxônica, que foi colonizada pelos anglo-saxões, que é
os ingleses. Na verdade, corresponde ao Canadá e aos Estados Unidos. Tá? Lembrando que no critério América Latina e América Anglo-Saxônica, o México, que é a América do Norte, compreende também a América Latina. Vamos falar mais um pouquinho sobre a América Latina. Inicialmente, foram agrupadas sobre a América Latina as sociedades cuja língua foi denominada, veio de origem do latim. As línguas eram latinas, como eu falei para vocês, português, espanhol, francês, italiano, romeno. São as principais. No caso dos colonizadores aqui, foram espanhóis e portugueses. E aí, no entanto, o termo América Latina inclui alguns países que falam inglês, como a Jamaica, ou que falam holandês, como Suriname. E aí um critério que se usou para regionalizar, englobar nesse grupo da América Latina, é o aspecto que predomina a questão da religião católica, a condição socioeconômica da população. Então, os integrantes da América Latina pertencem não só, predominantemente por causa de uma questão histórica e linguística, mas também por países mais pobres. Então, a América Latina pertence ao grupo dos países em desenvolvimento. Por isso, muitos deles produzem e exportam matéria-prima, commodities, matéria-prima, agropecuária, minerais, e aí estão desenvolvendo tecnologia. Então, produtos industrializados são produzidos, mas poucos. Então, isso a gente fala de América Latina, se engloba mesmo a Jamaica, a Honduras nesse caso. E aí, alguns países latino-americanos, apesar de maioria ser exportadores de commodities, como Argentina, México e Brasil, têm tido uma grande dinâmica e uma importância econômica aí. Tá? Agora, a América Anglo-Saxônica é formada por Estados Unidos e Canadá, os dois países mais desenvolvidos do continente, sendo os Estados Unidos a maior economia do mundo, uma potência, uma potência mundial. E são considerados também os aspectos não só linguísticos, como econômicos e individuais. Por quê? Porque parte do Canadá, por exemplo, fala francês. E aí se entraria no critério latino. Mas isso é uma outra questão. A gente vai falar especificamente quando for falar do Canadá. Então, o termo anglo-saxão, ele se designa dos descendentes dos povos germânicos, resultado da função dos anglos e dos saxões, que juntos se fixaram na Inglaterra lá no século V, ainda no período medieval. E aí a denominação América Anglo-Saxônica se deve ao fato desses países terem sido colonizados principalmente pelo Reino Unido, pelos ingleses, embora também tenham sido recebido a influência de outros povos europeus. Tá? Então, a porção leste do Canadá, por exemplo, como eu falei para vocês, que é a província de Quebec, foi colonizada pela França e guarda traços como a língua, oficialmente, o francês nesse estado. Tá? Nos Estados Unidos, grandes áreas de colonizadores latinos, como a Louisiana, que era dos franceses também, o México, parte do sul dos Estados Unidos, que pertencia ao México, como a Califórnia, o Arizona, e aí acaba sendo comprado aí também. Mas o que leva-se a um critério de colonização e também, principalmente, critério econômico para fazer essa regionalização. Beleza, galerinha? Então, encerramos a nossa videoaula, segunda parte da nossa videoaula.